Olá, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar agora mais uma live do projeto Bússola de Carreira e hoje eu quero focar num assunto que muitas pessoas gostam, que é a questão comportamental olhando para a entrevista de emprego. Eu sei que muitos profissionais, inclusive os que eu atendo, quando fazem a etapa de autoconhecimento dentro da mentoria, muda totalmente a visão deles sobre o comportamento na entrevista. Por isso eu quero trazer esse assunto com vocês. E se você tem interesse em entender um pouquinho mais como o seu comportamento pode te ajudar ou te sabotar na entrevista, já fica aqui comigo. Então, para a gente iniciar, o nosso tema hoje é como os perfis comportamentais podem te ajudar ou te sabotar e você nem percebe porque é tão natural da sua personalidade que acaba passando batido. Aí quando você sai da entrevista com aquela sensação, nossa, poderia ter falado isso, poderia ter falado aquilo, acho que poderia ter sido melhor, é justamente porque o profissional normalmente vai para o momento da entrevista sem se preparar, autoconfiança baixa, vai com insegurança, vai com nervosismo, justamente por ter muitas dúvidas. E conhecer o seu perfil comportamental vai te ajudar muito neste momento. Não que você não vai ficar nervoso, mas você vai ter mais controle sobre a sua narrativa no momento da entrevista. Então, hoje eu quero falar de dois perfis comportamentais, com foco na ferramenta DISC. Dentro dessa ferramenta, nós temos quatro, que é o dominante, o influente, o estável e a conformidade. Então, hoje eu vou falar com foco em dominância e influência. Então, o momento da entrevista, para você profissional, é a hora que você vai estar diante do recrutador e vai ter que se vender para ele. Então, quanto mais clareza você tiver e direcionamento para esse momento, mais fácil o recrutador ele vai ter uma percepção daquilo que você construiu durante a sua trajetória. E quando você entra na entrevista com confiança, com conhecimento do que você vai falar, com uma narrativa onde tenha começo, meio e fim, você fica menos nervoso e consegue ter uma comunicação mais clara. Mesmo que você seja uma pessoa mais introvertida e não tanto comunicativa, como alguns perfis que são mais extrovertidos, tá ok? Eu vou apresentar para vocês a definição, primeiro do perfil dominante, para que você se identifique, e vou falar de alguns pontos que são relevantes na entrevista para quem tem tendência a ter o perfil dominante. Então, o dominante, ele é um perfil que ele busca resultados imediatos, pessoas que são competitivas, ágeis, confiantes naquilo que elas fazem, eles são rápidos nas suas ações e possuem um espírito empreendedor e não tem medo de assumir risco. Os pontos fortes desse perfil é competitividade, agilidade, confiança e energia na entrega de resultados. Então, ele acaba sendo uma pessoa que tende a ser direto ao ponto, que ali na hora de contextualizar, ele pode ser muito objetivo justamente por ser uma tendência dele. E qual é o ponto que o perfil dominante precisa ter atenção na entrevista e que pode prejudicar e sabotar ele? A questão de a objetividade dentro da entrevista precisa ser um pouco ponderada. O primeiro ponto para todo profissional, quando vai participar da entrevista, faça uma leitura do ambiente, entenda se essa pessoa que está te entrevistando é um profissional que ali ele está te dando muito espaço para conversa ou não. Isso vai te ajudar a entender se você pode ser mais longo nas suas respostas ou mais objetivo, mas não muito direto. O dominante, ele vai ter uma tendência a ter respostas curtas, práticas, objetivas, sem falar muito do contexto, e por ele ser muito impaciente ali e querer resolver rápido, pode passar um ar de superioridade para o recrutador. Então, se o dominante ele não se policia no momento da entrevista, quando ele for construir a narrativa dele, ele pode ter uma tendência de mostrar um pouco de arrogância e dificuldade em trabalhar em equipe. Por quê? Esse profissional é aquele que recebe a demanda e ele pensa muito rápido e age muito rápido. Então, muitas vezes ele vai querer fazer isso sozinho. Então, demonstrar isso na entrevista é complicado, porque já te prejudica. Não tem problema você não ter uma tendência a trabalhar em equipe ou algumas outras coisas não serem seu ponto forte,
Mas você precisa, na entrevista, demonstrar pelo menos os seus pontos fortes e não deixar que seus pontos fracos te sabotem. Então, por isso que é muito importante você ter esse direcionamento. O recrutador pergunta assim: fala para mim sobre a sua trajetória profissional. Aí o dominante ele vai ter a tendência a responder: bom, eu era responsável por tal área, liderava tantas pessoas e entregava X resultados. Aí ele fala isso em um parágrafo e o recrutador querendo entender um pouco melhor do trabalho dele, e ali acaba a conversa e fica aquele vazio. Então, o dominante ele tem que criar um pouco de contexto para ajudar o recrutador a entender se ele é compatível com aquela vaga. Então, quando for falar da sua área, eu era responsável pela área X, executava essas principais atividades, né? Dentro da liderança que eu exercia, eu tinha a liderança do meu time, mas eu tinha a liderança das outras áreas, eu tinha que fazer uma interação. E eu tive a oportunidade de entregar alguns projetos e resultados que foram esses, e nós fizemos dessa forma e dessa forma. Então, tentar deixar essa narrativa um pouco mais incorporada e menos seca e objetiva, porque senão você não vai dar nem abertura ali para o recrutador te fazer alguma pergunta quando você fala na lata. Então, o dominante é a pessoa que vai falar na lata. E uma coisa que não pode acontecer, referente a qualquer perfil comportamental, tá? A gente já vi acontecer muito isso na entrevista. Quando o recrutador pede para você falar sobre a sua trajetória ou faz perguntas, nunca responda assim: é isso que eu coloquei no currículo. Eu já coloquei todas as informações no currículo. Ele sabe, ele viu o seu currículo, é por isso que ele te chamou. Mas no momento ele quer interagir com você, quer ter uma conversa para entender melhor quais eram ali as suas atividades e como você se comporta diante de algumas situações. Por isso que o momento da entrevista, ele é muito estratégico e você precisa ir preparado. Então, usar os seus pontos fortes para te destacar e não deixar que os seus pontos de melhoria, que são os pontos fracos, eles te sabotem. Então, para a questão da dominância, vamos usar um exemplo. Se o recrutador te perguntar, qual que é o seu ponto fraco? E você falar, não sei trabalhar em equipe, você se prejudica. Não é que o dominante não saiba trabalhar em equipe, ele tem uma agilidade maior e tem uma tendência a ser mais efetivo trabalhando sozinho, mas ele precisa interagir com a equipe, precisa aprender a delegar. Então, se você é um dominante, um ponto de melhoria para você é o trabalho em equipe. Não adianta abraçar tudo e querer fazer sozinho. Então, você tem que explicar para o recrutador que você já teve posições de liderança, onde você levou times a conquistar resultados, que você tem uma tendência comportamental, sim, a ser mais ágil, querer resolver as coisas sozinho, mas durante a sua trajetória você foi aperfeiçoando o trabalho em equipe e hoje você consegue conduzir um time para resultados. Então, percebe a diferença de quando você cria uma narrativa, constrói ali em cima de pontos fortes e pontos fracos? Não fica aquela coisa assim, não sei trabalhar em equipe, eu sou bom em entregar em resultados, ficam só palavras soltas dentro da entrevista. Por isso que alguns profissionais acabam chegando nesse momento e travam e não conseguem falar da sua trajetória, mesmo tendo uma bagagem legal e uma experiência e muitos resultados. Porque o autoconhecimento impacta diretamente em como você vai se comunicar com o recrutador. Bom, a gente vai falar de um outro perfil comportamental também, que é a questão da influência. Tá? Eu vou trazer a definição geral desse perfil. Ele tem a tendência a ser comunicativo, persuasivo, reflexivo e criativo. Então, pessoas de influência têm esses pontos fortes: comunicação, persuasão, flexibilidade e criatividade. Ele tem um relacionamento aberto com as pessoas, então ele tem muita facilidade para fazer amizade. Gosta de inovar nas suas ideias, são otimistas e gostam de trabalhar em equipe. Então, diferente do dominante, o influente gosta de trabalhar em equipe, mas nós temos que olhar alguns pontos também para que o influente não se sabote no momento da entrevista, que é o quê? Esse perfil, ele tem como ponto forte a comunicação. Então, a pessoa que é expansiva, se comunica bem, não é nada introvertida, tem facilidade de interagir com as pessoas. E o que pode sabotar ele no momento da entrevista? É quando o recrutador fizer uma pergunta e ele exagerar no contexto da resposta. O dominante, ele vai ser objetivo. Então, ele tem que criar um contexto. O influente, ele vai além do contexto, além da narrativa. Ele vai querer trazer muitos detalhes. Se ele entender que no ambiente ali, onde ele está com o recrutador,
o recrutador deu abertura para que ele falasse, entrasse um pouco mais em detalhes, ok. Mas se você pega um entrevistador que é um pouco mais objetivo, então você não pode ultrapassar os limites e exagerar nos detalhes. Então o influente sempre vai falar demais. Ele tem uma tendência a perder o foco, porque vai trazer várias histórias para complementar aquilo que ele estava falando e ele pode perder o foco. Respostas muito longas e sem estrutura e acabar ficando na superficialidade e não entrar nos detalhes daquilo que a vaga realmente precisa saber. Então, no caso do influente, o recrutador vai ter uma percepção de falta de objetivo, de dificuldade de resumir a trajetória ali, trazer uma visão geral e pouca profundidade, porque ele perdeu o foco. Então, para o influente, ele precisa construir uma narrativa que tenha início, meio e fim. Ele vai conseguir comunicar bem, mas ele precisa ter uma direção e não chegar lá aleatoriamente. Então, tem pessoas que falam assim: eu não preciso me preparar para a entrevista, eu me comunico bem, eu sei falar, então, para mim, tá super tranquilo. E chega na entrevista, fala até demais, né? Então, dependendo da posição do recrutador, esse profissional ali pode perder a sua oportunidade por não trazer o que o recrutador precisa saber. Qual que é o ponto-chave do momento da entrevista que você, profissional, precisa entender? Na entrevista, o recrutador ele vai querer entender se aquilo que você colocou no currículo está coerente com a sua experiência, se faz sentido para a vaga, se a sua comunicação ali é coerente com o seu currículo, se você tem o conhecimento sobre aquilo que você colocou no currículo. Então, ele vai fazer várias verificações, vários checklists no momento da entrevista. Se você falou a verdade, se você não falou a verdade, se os resultados você consegue comprovar que você efetivamente entregou. Então, nesse momento, o recrutador ele vai gerar uma conversa para avaliar e fazer um comparativo. O que esse profissional trouxe para mim no currículo, e está lá no LinkedIn, exatamente o que ele fez, e aqui ele falou isso para mim. E também ele vai perceber se o seu comportamento se adequa com o que a empresa está buscando, porque o comportamento influencia demais na contratação. Porque o RH conhece o gerente, o RH conhece o time, então ele vai fazer essas avaliações. Então, o profissional, ele precisa ser muito claro e ter uma direção também estratégica dentro do momento da entrevista para falar para o recrutador: olha, eu sou compatível com a sua vaga, tecnicamente, em questão comportamental também, eu atendo a tudo que você está pedindo. Então, quando a gente fala de preparação de entrevista, que alguns profissionais acreditam que não precisa, que acha que é blá blá blá, né, que é papinho de coach, não é. Porque eu atendo profissionais que no momento que a gente faz a preparação da entrevista, sempre com base no perfil comportamental, eles vão muito mais seguro para a entrevista. Alguns profissionais, eles chegam até sem identidade profissional, descaracterizado, não consegue contar ali sobre a sua trajetória e o que conquistou. Mas quando a gente aplica a ferramenta de autoconhecimento dentro da entrevista, esse profissional, ele chega nesse momento com muita segurança. Por mais que você esteja nervoso, o autoconhecimento e a preparação ajuda demais você nesse momento da entrevista. Então, por isso que eu sempre friso que a preparação para a entrevista é importante e quando a gente faz ela com base em comportamento, ela vai ficar muito mais clara para você. Então, se a gente olhar para os perfis que eu comentei aqui, nós temos a dominância, a influência. Ambos são perfis ativos e dinâmicos. Então, eles vão querer passar muito rápido por esse momento. Então, vai ter uma ansiedade ali de já resolver essas coisas. E no caso do dominante, ele vai querer ser muito objetivo e direto nas respostas, para que ele já tenha um resultado, porque o foco dele é resultado. E o influente, ele também vai querer esse retorno muito rápido, mas no caso dele, ele vai querer contar muitas histórias ali para reforçar que realmente ele fez aquilo. Então, um num contexto mais objetivo e o outro no contexto mais longo. Por isso que quando você se conhece, você ali consegue administrar esse momento da entrevista. Então, o dominante ele não vai poder ser tão objetivo e raso, e o influente não vai poder ser tão amplo e detalhista. Tem que ser muito estratégico. Então, quando você constrói uma narrativa para o momento da entrevista, você consegue ali comunicar para o recrutador a sua trajetória com mais tranquilidade.
Então, quando a gente fala de perfil comportamental e que autoconhecimento é muito relevante, é justamente por isso. Porque os perfis comportamentais, eles revelam a nossa natureza, né? O nosso comportamento e como a gente se posiciona diante das situações ao nosso redor. Então, para evitar que você trave na entrevista, que você entre na entrevista muito inseguro, o autoconhecimento te ajuda, porque ele vai te dar uma direção clara. Você conseguir contar a sua trajetória, usando seus pontos fortes a favor. E quando for mencionar a questão dos pontos de melhoria, você consegue ali mostrar para o recrutador que você tem trabalhado isso. A resposta mais errada que você não deveria dar na entrevista é quando o recrutador pergunta quais seus pontos fortes e seus pontos fracos. Vocês vão lá, na maioria, e jogam palavras soltas. Ah, eu sou assim. Ah, eu sou assado. Ah, eu faço isso, não faço aquilo. Isso fica muito vago para o recrutador. Então, quando eu chego numa entrevista, eu sendo dominante, e eu construo uma trajetória e falo para o recrutador, olha, durante a minha trajetória, eu trabalhei na empresa X, eu tenho tantos anos de experiência nessa área, atuei com essas atividades, liderei times multidisciplinares, cheguei a tal resultados, e como eu sou uma pessoa muito ágil, então eu conseguia fazer entregas rápidas e pontuais, conseguia direcionar o time para atender demandas muito dinâmicas, inclusive startups, o ambiente é muito dinâmico. E conforme o tempo foi passando, eu percebi que eu precisei melhorar o meu trabalho em equipe, porque muitas vezes eu queria resolver algumas coisas sozinho porque ia ser muito rápido. Mas eu fui me desenvolvendo e hoje eu tenho um time que consegue trabalhar com autonomia. Então, você precisa frisar essas coisas na entrevista. O perfil influente. Eu sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar em equipe, consigo convencer o pessoal a entregar um resultado, consigo direcionar a equipe com o meu poder de persuasão, sempre usando de forma positiva, para entregar um resultado, mas eu tenho dificuldade na questão de olhar detalhes, então eu tenho uma pessoa no meu time que é meu braço direito, que sempre que eu preciso olhar para relatórios e coisas mais detalhadas, é ela que eu aciono, por isso que a gente conseguiu entregar o resultado X, porque eu entendi a minha equipe. Então, quando você constrói essa narrativa e chega para o recrutador sabendo seus pontos fortes, seus pontos de melhoria, o que você entregou, é totalmente diferente de quando você chega na entrevista acuado, com medo, com nervosismo ali, a flor da pele, e o recrutador pergunta para você informações básicas sobre você, sobre o que você construiu durante, sei lá, 10, 20 anos de trajetória, e você trava e não consegue falar, justamente porque não houve esse preparo. Então, o preparo para a entrevista nos dias atuais é fundamental para que qualquer profissional se destaque. E quando a gente faz isso com base em autoconhecimento, você consegue ali já ter um diferencial diante de muitos profissionais que não se preparam, que negligenciam a questão do autoconhecimento. Hoje as habilidades comportamentais são tão fortes dentro do mercado de trabalho que hoje as empresas não olham só para a questão técnica, o comportamento ele pesa muito. Por isso, há também ferramentas de comportamento na avaliação do recrutamento, justamente para entender quem é esse profissional, além da questão técnica, que vai além de um currículo e um LinkedIn. Então, até mais, pessoal!